Criancitas, começando a terceira parte da nossa palestrinha, o ideal de perfeição e o conceito de unidade. Olha só, presta atenção. Na busca por uma arte que superasse o tempo, que durasse o tempo, os renascentistas buscavam até mesmo corrigir as imperfeições da natureza, de forma a acessar, de forma a atingir uma harmonia plena. Como isso acontecia, por exemplo, na arquitetura? As normas que eles estipulavam para a construção de uma igreja, uma catedral, uma estrutura, ela era colocada, pessoal, no primeiro momento, antes de se tornar pedra e barro, ela era posta no papel e era estipulada uma série de normas rigorosíssimas. Aquela igreja, aquela construção precisava de proporcionalidade perfeita, de forma que ela não caia, de forma que ela esteja lá daqui a 100, 200, 300, 400 anos. Afinal de contas, a partir da mimesis, esses caras vão imitar a realidade. Eles vão tentar se aproximar da perfeição. E a partir do momento em que eles querem, além de alcançar a perfeição, corrigir as imperfeições da natureza, nossa senhora, é um critério fenomenal. A ponto de que a gente vê uma série de construções daquela época que estão firmes e fortes ainda hoje, apesar de terremoto, de guerra e de ciclone, do que vocês imaginarem. Enquanto que um viaduto que é construído aqui perto da nossa casa, não passa nem uma semana e a Liga dos Engenheiros vai lá e fala: não é seguro para passar carro por cima. A partir daí, os senhores veem o quanto a questão da proporcionalidade é importante. De um viaduto construído com as tecnologias de hoje, que não dura uma semana, para uma igreja, uma casa, sei lá, uma catedral que é construída 500 anos atrás e ainda está de pé, firme e forte, olha essa diferença. E na literatura, professor, como que essa questão da proporcionalidade aparece? Aparece assim, ó. A linguagem deve ser clara e enxuta. Ou seja, se uma obra literária é escrita, ela precisa ser bem organizada. Ela precisa de começo, meio e fim. E nela também precisa existir simplicidade. Nossa, professor, era simplão lá. Não é essa simplicidade que vocês estão imaginando. Esse conceito de simplicidade, nesse caso, refere-se ao fato de que, naquelas obras literárias, os gêneros e os tipos eram muito bem definidos. Se uma obra é poesia ou é poema, ela é poesia ou é poema ou é prosa. Não tem misturas. Está tudo muito bem definido. Prosa, poesia, poesia. Ponto. Comédia, tragédia, ponto. Não tem como misturar, por exemplo, drama e comédia ao mesmo tempo. Não, ou é uma coisa ou é outra. E vai ter começo, meio e fim muito bem definidos. Além do mais, a verossimilhança, que é um dos conceitos que a gente trabalhou na aula passada, também vai aparecer nessa literatura. Como? A partir do momento em que os personagens, pessoal, vão apresentar comportamento e expressividade que são adequados à sua condição social e à sua idade. Um senhor rico de, 55 anos vai agir de acordo com como agia um senhor rico de 60 anos, de 50 anos, daquele período. Fica claro isso? É tudo o mais bem definido possível. Eu acredito que tenha ficado claro, mas reforço, se não ficou, entre em contato comigo e a gente pode conversar sobre isso de novo. E agora, na prática, olhem só, galerinha, ao lado esquerdo nós temos o plano daquilo que viria a se tornar a Igreja de Redentor, que se encontra, onde? Cadê? Eu acredito que se encontra... aqui ó, tá escrito, nossa eu tenho que trocar esse óculos... Ilha de... cadê que eu não enxergo? Giudecca, em Veneza. Podia ter visto Veneza primeiro, né? Ela se encontra em Veneza, pessoal. E vocês estão vendo os arcos dela, as torres, a abóboda, tudo isso, as colunas. Isso não tá aí só porque é bonitinho.
cada uma dessas colunas, cada um desses arcos, aquela abóbada, tudo isso tem um motivo de ser. Todos eles estão aí por um bom motivo, dar proporcionalidade, beleza e sustentação. Essa igreja, galera, olha só, ela foi construída no século XVI, ou seja, ela é por volta do ano 1500 e pouco e está de pé até hoje. Será que a proporcionalidade não foi muito bem aplicada aí? Né? As colunas estão segurando as estruturas, as paredes são fortes, a abóbada é feita de forma que ela não caiu. Essa igreja é maciça, ela é forte, ela é duradoura, ela tem mais de 500 anos e não é à toa, ela foi feita para durar mais de 500 anos, mais de 1000 anos. Professor, e na literatura? Trouxe esse exemplo aqui para vocês, a Carta de Hugo Bernardes, de Antônio Ferreira. Vejam bem, conheça-me a mim mesmo, siga a veia, natural, não forçada, o juízo quero, de quem com juízo e sem paixão me leia, na boa imitação e uso que o fero, engenho abranda o inculto da arte, no conselho do amigo douto espero, muito ao poeta engenho pode dar-te, mas muito mais que o engenho, o tempo e o estudo. Não queiras de ti logo contentar-te, é necessário ser um tempo mudo, ouvir e ler somente, que aproveita, sem armas com fervor cometer tudo. Caminha por aqui, esta é a direita, estrada das que sobem o alto monte, ao brando Apolo, as 9 irmãs aceita, do bom escrever saber primeiro é fonte, enriquece a memória de doutrina, do que um cante, outro ensine, outro te conte. Olha só, galera, esse texto é bem escrito, ele não mistura gêneros, é uma narração simples, tá? E que está fazendo referências aos ideais, aos valores greco-romanos. Vejam, senhores, que em determinado momento o eu lírico mencionou Apolo e também as 9 irmãs, tá? E ele também está fazendo referência ao fato, à necessidade de se enriquecer a memória, enriquecer a doutrina da memória, né? Que um cante, outro ensine. Ele está trabalhando também as artes, aos ofícios artísticos. Isso tudo dialoga com o que a gente veio conversando até o momento, beleza? Mocinhos e mocinhas, mas haviam também os maneirismos. O que eu quero dizer com isso? No Renascimento, no Classicismo, havia uma série de métodos a serem seguidos, tá? Mas não imagine os senhores que aqueles artistas, aqueles intelectuais eram robozinhos. Não, senhores. Os maneirismos vieram para deixar bem claro que nem tudo é tão redondinho assim. Alguns deles colocavam, sim, a sua identidade em suas obras. Eles fugiam um pouquinho daquilo que era tido como o padrão, tá? Como, por exemplo, na questão da proporcionalidade, que não aparece nem um pouco nessa pintura, mas que nem por isso vai deixar de ser uma obra que se configura dentro do classicismo. O pintor é Rafael Sanzio e ele faz referência aqui ao incêndio no Borgo. Reza a lenda que estava acontecendo um incêndio terrível, muita gente estava morrendo e bastou uma bênção do Papa naquela época para que o incêndio se encerrasse. Tá? Nossa, professor, então a bênção do Papa foi dotada de tamanho poder divino que Nossa Senhora, hein? Pois é. Só que, olha só que interessante, lá no fundão é que está o Papa realizando a bênção. O elemento principal que está sendo representado nessa pintura não se encontra no primeiro plano, se encontra lá no fundo. Via de regra, aquilo que é o objeto de destaque deveria aparecer no primeiro plano, como por exemplo a última ceia que a gente analisou na última aula, vocês se lembram? Nessa não, está ao contrário, o Papa está lá no fundo realizando a sua bênção. No meio termo entre essas pessoas aqui, todas desesperadas em função do incêndio, e o Papa lá em cima, há um vazio. No primeiro plano, há uma lotação, há uma série de pessoas.
No meio, um vazio de pessoas e lá no fundão o Papa. Nossa, professor, então esse tal de Rafael aí, ele seguiu as estruturas do Renascimento, mas ele fez ao contrário. Ao invés de colocar aquilo que está sendo retratado no primeiro plano, ele colocou lá no fundão. Ele fez do contrário, tá? A partir daí fica claro o maneirismo, ou seja, a identidade do autor. Ele reconhece, até certo ponto ele respeita as estruturas, mas ele pode inverter uma coisinha aqui ou ali para dizer: isso aí fui eu que fiz, é meu jeitinho, tá? Mocinhos e mocinhas, era isso que eu tinha a dizer para vocês. A palestrinha de hoje foi um pouco mais complexa do que de comum, né? Do que de rotineiro pra gente, mas eu acredito que a gente tenha saído bem. Entre mortos e feridos, praticamente todos saíram ilesos. Olha só que história boba. Mas enfim, por hoje é só. Tô com saudade de vocês, tá? Estudem, consultem todos os materiais que eu deixo à disposição de vocês e cuidem-se para ninguém pegar corona, Deus me livre. Rezo para que isso acabe logo e a gente possa se ver novamente lá na escolinha, tá bom? Um abraço para vocês, até logo.